Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Certa vez, conversava com um bêbado. Sabe que bêbado atrai muitos padres, né? De longe, assim, o bêbado vê, vem longe, assim, né? Para conversar, para ter um papo e tal, né? E aí o bêbado, então, dizia: Padre, sabe por que eu prefiro ser católico? Eu sou muito católico, né? Vai saber por quê, né? E aí dizia: eu prefiro porque eu posso continuar bebendo. Se fosse protestante, não ia dar, né? Então, claro que deu a vontade de falar, você não é católico desse jeito, não, bêbado como tá. E a gente fala agora do sentido do carnaval e o carnaval dos primeiros cristãos, e alguém podia pensar, não, é bom ser católico, porque eu posso ir no bloquinho do carnaval, daí eu posso fazer as coisas e tal, eu posso ir. E eu queria então voltar às origens. Os primeiros cristãos não viveram carnaval. Assim, carnaval dos primeiros cristãos não existiu carnaval na época dele. Os primeiros cristãos era a época do começo do cristianismo, lá quando tinha bem próximo de Cristo o ensinamento, tinha o Império Romano vigente, e viviam o paganismo muito mais forte do que nós vivemos hoje. É impressionante, né? Às vezes olhamos a sociedade e vemos alguns costumes muito longe do cristianismo, a gente pode pensar, nossa, né? Dá vontade, então, de vir na época antiga, era muito melhor. Mais ou menos de quanto a época antiga você se diz respeito, porque a época romana era braba, bastante, né? E uma perseguição grande contra os cristãos, os mártires naquela época. E aí, o tema da meditação, o carnaval dos primeiros cristãos, é exatamente tentar chegar naquelas origens e pensar, se houvesse carnaval naquela época dos primeiros cristãos, o que eles fariam? Eu quero fazer também igual. Então, essa é a razão de nossa meditação, que vamos propor isso. E vamos ver, então, através do exemplo deles, o que nós podemos fazer nesse período. Tiro aqui como inspiração uma carta famosa, chamada Carta a Diogneto. É um documento lá da época dos primeiros cristãos, um elegante manuscrito, está escrito em grego, e conta um pouco como era o costume dos primeiros cristãos. Tem a autoridade de ser um documento muito antigo, e é muito estudado esse documento. E olha só o que ele diz. Os cristãos, está fazendo referência àqueles cristãos lá do comecinho, porque o documento é muito antigo, os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas. E às vezes a tendência também é de pensar, nossa, carnaval, então eu tenho sempre que fugir, não quero, né? Vamos ver aqui, continuar. Não é que eu tenho que fugir, tenho que transformar aquilo que eu tenho. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Interessante. Aqui tiramos um ensinamento e a inspiração para essa meditação. E eles, então, não fogem do mundo, mas aproveitam o que tem bom no mundo e tentam transformar esse mundo. Foi o que fizeram os primeiros cristãos e, com o tempo, até o imperador romano se converteu e consegue, então, finalmente, a paz
e há um crescimento muito grande na igreja. Que bom que nós esperemos naqueles primeiros cristãos para podermos viver bem agora. Cada vez mais é urgente que nós esperemos neles, porque está, às vezes, muito parecida a nossa vida agora com a vida deles. Então, primeira coisa que tiramos desse ensinamento, vamos aos poucos agora ler de novo e destrinchar esse ensinamento. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Tudo aquilo que é costume genuíno, não é ocasião de pecado, eu posso assumir, não tem problema nenhum, né? Que eu não pense, não, isso aqui não, isso aqui é... Pergunte a si mesmo, isso aqui é pecado? É uma ocasião de pecado? Não, então é genuíno, é mais um modo de ver as coisas, mesmo que talvez eu faça diferente, talvez eu não tenha o mesmo gosto, mas se não é ocasião imediata de pecado, não tem problema, eu posso viver de um modo ou de outro, é uma liberdade muito grande. Não se distinguir, não pensar que por ser diferente, por usar talvez um crucifixo gigantesco aqui assim, então eu vou ser mais católico, né? Não é para um distintivo. Às vezes esse distintivo até pode afastar mais as outras pessoas e impede de eu ajudar a conversão de outras pessoas. Agora, se eu me visto normal como as outras pessoas, sem ser nenhuma ocasião de pecado, talvez eu vou ajudar mais ainda as pessoas a ver que eu sou uma pessoa normal, mas que viva a minha fé plenamente. É interessante que a providência quis deixar na liturgia da missa dessa semana, para quem foi na missa nos dias dessa semana que passou, encontrou textos muito bonitos em que Cristo vai ensinando os apóstolos a estarem cada vez mais vivendo a mensagem do Evangelho, não preocupados com o exterior. Então, na quarta-feira, por exemplo, esse Evangelho tão bonito que foi lido, em que Jesus fala que o que sai do homem é o que o torna impuro. Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Cristo fala, então, não de uma contaminação de um germe, de um vírus, sei lá, mas fala daquilo que sai, ou seja, daqueles maus desejos do coração, isso que torna impuro do ponto de vista moral. Quando Jesus entrou em casa, diz aqui o Evangelho, longe da multidão, os discípulos perguntaram sobre esse ensinamento, que o que torna impuro é o que sai de dentro, e aí Jesus explicou. Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e depois vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Na época, os judeus tinham alguns alimentos que eles nem sequer provavam porque eram impuros. Aqui já está falando dos alimentos que, daquele momento em diante, não havia razão de ter algum alimento impuro. E ele disse, o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassínios, adultérios, e Cristo vai enumerando alguns pecados bem fortes, né? Adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Então, que eu olhe, mais importa o meu interior, né? E vestir uma roupa, uma coisa ou outra, né? Se for um bloco sadio, bloquinho sadio, não teria problema. Mas o mais importante é a atitude interior, porque eu posso ir num lugar sadio, mas com uma atitude deturpada, porque eu quero tirar uma lasquinha ali, porque eu quero aproveitar para me embregar, porque eu quero aproveitar que as pessoas agora com a bebida ficam com a consciência mais deturpada, aí eu posso tirar uma lasquinha ali, daquela menina, não sei o quê, daquela outra pessoa, daquele cara. Então, nossa, então isso sim torna impuro. Que os cristãos, então, eram do mundo sem ser mundanos. Um ensinamento que São José Maria tanto gostava de dizer, que tínhamos que santificar o mundo desde dentro. Então, eu posso participar genuinamente
daquelas festas sadias, daquilo que é possível, que não seja uma ocasião de pecado. Jesus estava numa festa de casamento e até ajudou naquela festa, por intercessão de Nossa Senhora, para que tivesse mais vinho naquela festa. Aí o bêbado estava certo, olha, tinha vinho na festa lá, né? Tinha até mais vinho. Mas pediu a temperança, claro, a temperança já é pessoal. Tinha lá sobrando vinho, e o vinho do bom, mas que as pessoas vivessem a temperança. A generosidade é de Deus, a temperança é nossa. E é isso que se espera. Estamos no mundo e aproveitamos as coisas boas do mundo sem deixar se levar por elas. E ajudando desse jeito, com o bom viver no mundo, a que mais pessoas vejam a maravilha de ser cristãos. Porque o cristão não é aquele que se afasta do mundo. Há alguns, por sua vocação, os religiosos, que têm esse carisma, se apartam do mundo. O monge beneditino que fica lá, então, no mosteiro, o outro religioso que fica lá no convento, as freiras de clausura, que são vocações maravilhosas e que ajudam muito a igreja com a vida de oração. Mas não é para a maioria das pessoas. É para aquele grupo seleto que Deus chamou para aquela vocação especial e ajudam muito a igreja. Mas a maioria dos cristãos estão no mundo, santificando o mundo desde dentro. E não é que porque estão no mundo merecem uma santidade segunda, quinta categoria. Não. Talvez esses, porque estão no mundo, podem conseguir uma santidade até maior, porque tem mais dificuldade. Se eles não tomam cuidado, podem se deixar arrastar pelo mundo. Mas se eu vivo bem, eu posso ajudar a fazer um grande apostolado, ajudar as pessoas. Então, primeira consequência, se a gente fosse pensar nos cristãos que estavam lá no começo do cristianismo, se houvesse um carnaval, como eles viveriam? Eles não fugiriam daquilo que fosse normal, de um costume normal da época. Aquilo que fosse depravado, aquilo que fosse um carnaval que levasse a escolher planos de embebedar-se, de explorar as outras pessoas, de sensualidade, com certeza não iriam. Os primeiros cristãos nem sequer iam naquelas espetáculos em que houvesse um risco maior de uma violência. Os famosos espetáculos do Coliseu, às vezes se imagina, né, sempre havia martírio de cristãos lá. Não, algumas vezes havia batalha de gladiadores que batalhavam lá e se sabia que um daqueles ia morrer daquela batalha. Uma coisa sangrenta, né? Hoje a gente pode assistir um MMA, o cara sai todo destruído lá, mas chega um momento para a luta, né? Na época antiga, não. Ia até o final e o cara queria ver o sangue, até morrer mesmo aquela pessoa. E o imperador, é famosa a história de que quando era para dar o golpe para matar a pessoa, o imperador podia clamar clemência e fazia um sinal, né, se era para matar ou não a pessoa, né? E aí se o imperador fizesse assim, pô, então aí o cara terminava e matava mesmo a pessoa. E os primeiros cristãos, exatamente porque era uma violência barata, não iam naqueles espetáculos. Claro, depois o martírio de muitos cristãos foi exatamente naqueles lugares, mas no começo eles não iam porque era uma violência barata. Mas todos os outros costumes que eram genuínos, eles iam. E às vezes até na ocasião de denúncia, que a pessoa era já cristã, quando se via que aquela família já começava a não ir nos espetáculos dos gladiadores. Opa, aconteceu alguma coisa, não está indo mais, não está vindo, deve ser cristão, né? E às vezes se denunciava, né? Mas não iam. Outros espetáculos, coisas que eram genuínas, iam, porque estavam no mundo. Então, a primeira coisa é isso. Aproveitavam as coisas boas do mundo, davam testemunho da sua vida no meio do mundo. Então, não é um apartar-se do mundo. Segunda característica que tiramos, vamos ver aqui a continuação lendo esse aqui. Estamos lendo. Sua doutrina não foi inventada por eles, mas nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Eles têm um ensinamento divino, que é o Evangelho, que é uma novidade. E aí, então, a segunda característica é que eles tinham uma coerência de vida. Porque aquilo que eu recebi
não é meu, não foi eu que inventei. É Cristo que ensinou e os apóstolos plasmaram nos evangelhos. Então, eu não invento, não trago coisa nova. Ah, para mim, Jesus é assim. Ah, Jesus fala no evangelho, mas para mim, tal. Quando se fala para mim, perigo, né? Quando eu estou querendo falar para mim, eu estou querendo já distorcer o evangelho. Eu quero ver o que está mesmo no ensinamento de Cristo. E é o que viviam os primeiros cristãos. Papa Bento XVI tornou famosa a história dos mártires africanos. As atas dos mártires, um escrito muito conhecido que os romanos registravam todos os julgamentos que realizavam. E então, através desses julgamentos registrados pelos romanos, é possível ver como foi a condenação de muitos mártires dos primeiros cristãos, até no detalhe, o que o juiz perguntou, porque assim registravam os romanos os julgamentos. Ficou até uma riqueza histórica muito grande. E há, então, famosas atas dos mártires africanos, em que o juiz interroga aqueles primeiros cristãos que tinham sido presos porque estavam assistindo uma missa. Assistindo uma missa, porque era proibido, pena de morte para quem estava assistindo uma missa. E aí o juiz pergunta: vocês estavam assistindo a missa? Sim. Nossa, já desconcerta a coragem de reconhecer, né? Mas vocês sabiam que havia uma nova lei do imperador e que era pena de morte para quem estava assistindo a missa? Resposta deles: sim. Que coragem, né? Que está lá registrado, né? E aí a terceira pergunta, você vê que, pelo contexto de muitas dessas atas, você vê que o juiz tentava de algum jeito salvar aqueles primeiros cristãos. Porque muitos deles, e se tem registro, eram bons funcionários públicos, eram bons cidadãos, né? E que davam a pena até matar, tirar da vida daquelas pessoas. Então, você vê que viviam uma coerência de vida, mas eram bons, viviam bem aquilo que era normal do dia a dia, das leis normais que tinha, mas essa que era injusta, eles não viviam de cultuar o imperador como um deus. E então, a última pergunta que está lá nessas atas dos mártires africanos, que o Papa Bento relembra: por que vocês estavam então na missa? Se vocês estavam lá mesmo e sabiam que havia a pena de morte, por que vocês estavam lá? E a resposta: porque sem a missa não podemos viver. Olha que bonito, né? Queremos a missa, que precisamos da missa, né? Sine Dominico não possamos, né? Sem a missa dominical, eles estavam assistindo a missa dominical, não podemos sobreviver, precisamos dela como alimento. Coerência de vida dos meus cristãos. E então morreram para dar uma vida para aquele ensinamento do valor da missa, né? E de fato, aos poucos foi chegando a conversão do próprio imperador, vendo o bom exemplo que tinham e a coerência daquilo que falavam e faziam. Então, carnaval dos primeiros cristãos, aquilo que eu falo e eu faço é a mesma coisa, né? Então, que eu não fale uma coisa, esse carnaval cada vez ruim, os blocos e tal, mas eu estou lá vendo a televisão lá, então, como se eu estivesse lá, porque eu estou vendo tudo. Pô, né? Eu não fui lá, mas estou vendo tudo. Então, eu estou sendo coerente. Estou sendo coerente porque eu aproveito esse tempo também para ir à missa. Tem a missa do domingo aqui. Sabemos que em todo esse tempo de preceito é só o domingo mesmo. Até a própria quarta-feira de cinzas não é preceito, não preciso ir à missa. Mas claro, seria muito bom que eu já comece a quaresma participando dessa missa e vai ajudar muito. Convém até, como coerência de vida, que eu pense já desde agora que o sacrifício eu vou começar a oferecer para Deus naquela quarta-feira em diante, durante toda a quaresma. E começo já a pensar, né? Porque é algo importante, eu quero ter a quaresma bem vivida. Então, eu começo a imitar os primeiros cristãos, com essa coerência. Assistindo bem a missa, se eu tenho mais tempo, até vou procurar assistir a missa mais alguma vez, nesses dias do feriado, com um sentido até de desagravo, de pedir perdão, porque muitas pessoas vão se perder nesse carnaval. É um momento em que as pessoas, às vezes, se embebedam, ficam muito longe de Deus, depois fazem coisas e se arrependem, as drogas. Como é bom, né? Que eu
agora reze até por essas pessoas antecipadas. Talvez a minha oração vai chegar ao coração de alguém que eu nem sei e vai ajudar que aquela pessoa não caia muito forte no pecado. Porque eu rezo agora por essas pessoas, peço perdão por elas, peço a Deus misericórdia. Olhando agora para o sacrário, já até pedindo, Senhor, perdão por tantas pessoas que vão te ofender. Já peço em antecipado. E até querendo, né, que essas pessoas se convertam e talvez nem sequer abusem desses dias, mas procurem um descanso saudável. Mas continuemos para pegar mais algum ensinamento dessa carta que líamos a Diogneto. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. É de fato paradoxal, porque se está no mundo, mas não se vive do mundo em todos os detalhes. Se vive aquilo que que vai me trazer mais felicidade, mas para uma pessoa de fora parece que não estou aproveitando o mundo, mas no fundo, é eu que aproveito mais o mundo. Você pega o cristão, é aquele que mais aproveita o mundo. Por quê? Porque ele aproveita de uma boa bebida, mas não chega a passar para ter a ressaca, né? Ele aproveita aquela boa comida, mas não seja a passar até, de fato, sentir a digestão. Eu aproveito as coisas boas da vida, né? E aí vem o último ensinamento para nós, né? Propor bons planos nesse carnaval. Temos o convívio para quem quiser, né, que vai rolar aqui. Temos atividades que a gente pode pensar com nossos amigos. Como é bom que eu proponha. Às vezes a gente fica numa atitude muito passiva. Não me chamaram para nada, então eu fico em casa. E aí, de repente, eu vi que a televisão está ligada, aí fiquei vendo televisão. E estava passando o carnaval, eu vi o carnaval. Putz, né? Será que eu não posso propor coisas? Vou fazer um plano com meu amigo, fazer um passeio, vou andar de bike, vou estudar um negócio que eu acho legal, vou tirar uma música nova no violão, porque eu quero aprender. E vou ver esse vídeo de informação aqui interessante e tal. E não é que eu vou ficar navegando sem rumo na internet ou no Instagram, mas eu vou nesse vídeo que eu quero ver esse, e aqui, esse vídeo durou de 1 hora para aprender coisas novas, anotar como uma aula que eu quero aprender, coisas legais. Que eu já pense nesses dias que vou estar um pouco mais livre, o que eu posso fazer? Minha mãe sempre insiste que tem que arrumar o quarto, então vou aproveitar, vou dar uma arrumada ali para começar bem depois, já nas aulas que virão depois do carnaval, já com tudo arrumado. Tem muitas coisas que podemos fazer. Que eu proponho coisas boas, pense nos meus amigos e convide para que eles façam junto comigo essas coisas boas. Muitas vezes ficamos na atitude muito passiva, esperando que alguém me convide e reclamando da vida. Esperando que a vida me proponha coisas. E aí não propõe e eu fico chateado. Não! Proponha algo para a vida. Proponha algo para as pessoas. Proponha algo para que possa, através dessas minhas iniciativas, transformar o mundo desde dentro. É isso que os primeiros cristãos foram fazendo. Propuseram e fizeram uma coisa ou outra, iniciativas. E isso é muito bonito. São Paulo ia naquelas comunidades e levava Cristo e foi de um lugar para outro e foi acendendo o coração daqueles que iam se convertendo. Eles foram ter iniciativas e através dessas iniciativas foram bolando atividades, se construiu templos à medida que se permitiu a liberdade no Império Romano. E antes de ter a liberdade, então, organizavam missas que eram nas casas das pessoas e visitavam e faziam atividades sociais para ajudar as pessoas. Um relato que sempre emociona encontrar no Evangelho é aquele relato dos primeiros cristãos em que mostra em que eles todos entusiasmados começavam a dividir as coisas que possuíam, né? Entre eles havia um só coração e uma só alma. Conta os Atos dos Apóstolos, não tinham nada como próprio e vendiam as coisas que possuíam e repartiam entre si. Olha, tinha esse costume porque sentiam impelidos, me sobra isso aqui, eu quero compartilhar com a outra, ajudar essa outra pessoa, né? E tinham esse desejo de ajudar e não ficar então
passivos diante daquela situação em que viviam no Império Romano, né? E não tinham nada como próprio, ajudavam as outras pessoas e deixavam aos pés dos apóstolos aquilo que viam como condição de oferta a Deus para que uns pudessem ajudar os outros. Tertuliano, nessa época, escreve essa frase que ficou conhecida: quer reconhecer um cristão? Vede como se amam, vede como tem uma estima um pelos outros e como ajudam uns aos outros. Esse é o modo que você vai conseguir distinguir um cristão de um pagão. E era como, de fato, se encontravam os cristãos naquela época. Propunham coisas, iam fazendo, sentiam tocados, já faziam. Que eu também faça a mesma coisa, né? Que eu proponha coisas, que eu pense. Aí abre todo um leque de oportunidades que podemos fazer de apostolado, de pensar. Não só agora no Carnaval, nesses dias, mas ao longo do ano, que eu pense em alguma atividade social, algo que eu possa ajudar outras pessoas. As grandes iniciativas de ajuda social começaram com uma coisa pequena, uma iniciativa pequena de uma pessoa que juntou a outra e se foi, então, assim, ajudando as pessoas e ajudamos a conversão das pessoas. São José Maria gostava muito de contar o relato dos 40 mártires de Sebaste, um relato conhecido. Também nas atas dos mártires aparece esse relato. 40 cristãos foram condenados à morte na região onde é a Armênia hoje, que estava sob o domínio do Império Romano, e a condenação deles foram ser jogados num poço gelado e ficarem lá até a morte. Soldados romanos faziam a guarda, eles não podiam sair e foram jogados naquele poço. E com a condição, se eles se arrependessem, algum deles se arrependesse, podia sair do poço e jogar um incenso para sacrificar ao ídolo que era o imperador, que era jogar um incenso a queimar e mostrar que aquele incenso, ele reconhecia o imperador como Deus, e entrar em umas águas termais que tinham vizinhos para se aquecer. E aqueles que foram condenados no poço lá de frio, o primeiro reflexo deles foi abraçar uns aos outros. E aí começaram uma espécie de grito de guerra, diziam: 40 entramos na batalha, 40 coroas te pedimos. 40 entramos na batalha, 40 coroas, né? Coroas do céu, queremos estar no céu, 40 coroas te pedimos. E começaram a gritar, né? E abraçando entre si para dar um calor um ao outro. Mas o frio era muito forte e continuavam gritando. Até que um daqueles que estavam lá, dos 40, não aguentou e desertou e foi lá e sacrificou o incenso, queimou o incenso e entrou nas águas termais. Mas quando saiu aquele, todo mundo continuou ainda gritando: 40 entramos na batalha, 40 coroas te pedimos. 40 entramos na batalha, 40 coroas te pedimos. E continuavam falando 40, mesmo agora sendo 39. E pediam 40, 40. E o soldado romano teve uma visão, porque viu que sobre a cabeça de cada um deles havia uma espécie de coroa que começou a aparecer. E apareceu uma coroa sem ninguém embaixo, né? Porque eles pediram 40 coroas, 40 coroas. E sentiu tocar daquele soldado romano que ele pegou e pulou na água, né? E pulou na água e abraçou lá e tal, e 40, e 40, e 40, e ele morreu, né? Marte, né? Junto com todos aqueles, né? É interessante, né? A iniciativa dele de 40, de 40, e é 40, e é 40, e foram 40, né? E é triste fim daquele que saiu desertando, porque com o choque térmico do frio que ele entrou naquelas águas termais, ele morreu também, né? O soldado romano fez como do bom ladrão, né? E conseguiu o céu na última hora lá, porque ele ia virar assassino, porque ele ia ter colaborado na morte daqueles cristãos, e no final ele morreu como Marte, né? E São José Maria gostava dessa história porque conseguiu a conversão, aquele soldado romano, pela iniciativa daqueles que estavam lá, porque começaram a gritar e pediam 40 mesmo sendo 40, quando não tinha saído, e continuou gritando, e abraçavam entre si, estavam muito unidos, e ajudando um ao outro, e aí foi o momento em que se comoveu aquele soldado romano
e também morreu mártir. Então, ter iniciativas, fazer coisas, não pensar então que estamos sós e que não vai ter jeito, que a sociedade está depravada, que não tem condição. É possível. Se na época romana conseguiram, que era muito mais difícil, agora também conseguimos, e muito mais, porque temos a chance dos santos, tantos santos canonizados ao longo da história da igreja, tanta intercessão que tem, a igreja que tem condição de nos ajudar com sacramentos que não haviam muito espalhados naquela época, agora temos nas missas. Nossa, que maravilha! E temos, desde antes e agora também, a intercessão de Maria Santíssima. Vamos pedir ajuda para ela, que vivamos bem esse tempo do Carnaval. Historicamente, o Carnaval teve um começo, que é exatamente um desejo de aproveitar de modo sadio esses últimos momentos até o começo da Quaresma, um momento de ganhar forças, talvez com alguma refeição melhor, alguma celebração, para que depois se entrasse com tudo na Quaresma, com as mortificações. Maria Santíssima nos ajude a viver desse modo também. Vou me alegrar com os amigos, fazer coisas sadias, como os primeiros cristãos, amar o mundo sem estar nas coisas mundanas, e com a ajuda de Maria iremos longe. Houve a proteção dela naquele momento e continua também agora, Maria nos ajudando a sermos muito fiéis à nossa fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.